Alô, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós, neste dia, que é o 11 de fevereiro de 2022. Graças te damos ao Senhor Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Israel e de Moisés, de todos os profetas, Deus de Pedro, Paulo, João, Bartolomeu, de todos os apóstolos, e também o nosso Deus, irmãos? O Altíssimo que criou os céus e a terra e tudo que neles há. Por Jesus Cristo, seu Filho amado, Aquele que veio aqui, fazer aquele sacrifício perfeito para a redenção, das criaturas, redenção da humanidade, carregando sobre as suas costas, sobre as suas carnes, as iniquidades e as abominações, cometidas pela humanidade. Graças a Deus por isso, e por isso estamos aqui, honrando o seu santo nome, comemorando, a sua morte, a sua ressurreição, e procurando seguir os seus caminhos, seus exemplos, seus ensinos, como também os ensinos e os exemplos dos seus profetas e dos seus apóstolos, onde o Senhor Jesus é a principal pedra da esquina, E amém, e vigilantes, e perseverantes, irmãos? E meditando de dia e de noite, 24 horas na palavra, para que a gente não tenha tempo, não tenha um mínimo de tempo para pensar em outras coisas, E absorver, ventos de doutrinas que são contrárias, São contrários à doutrina ensinada por Jesus Cristo e pelos apóstolos e pelos profetas. Amém? Graças a Deus, irmãos? Então vamos continuar aqui com as nossas histórias, História das heresias. Estamos aí continuando aí, com o Fílon, de Alexandria, que era um judeu, e foi ensinado aí nas filosofias gregas. E aí ele fez uma mistura, das escrituras hebraicas, do Velho Testamento, com as teorias filosóficas, lá dos gregos e de outras teorias. Então nós paramos aqui e algumas coisas que a gente está, Estamos aqui resumindo, aquilo que ele escreveu acerca dessas interpretações que ele tem das escrituras, A interpretação alegórica principalmente. Então ele afirma lá numa das suas passagens que algumas criaturas, como o homem, eles são de natureza mista, eles têm a natureza mista, que admite condições opostas, contraditórias, irmãos? Sabedoria e loucura, Prudência e imprudência, bravura e covardia, Justiça e injustiça, coisas boas e coisas más, coisas nobres e coisas mesquinhas, A virtude e o vício, Então ele diz que isso aí é a natureza do homem, ele foi criado assim, E isso não é verdade, ele não foi criado assim, Então na criação do homem, ele afirma que somente na criação do homem houve uma revelação de que, houve uma coparticipação, na criação.
Ou seja, houve colaboradores, né? Ele chama de colaboradores, de intermediários, né? Colaboradores da criação, porque está escrito lá, né? Que Deus disse, né? Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, né? Façamos o homem. Então ele entendeu que tinha outros colaboradores na criação. O que é verdade, só que não é o que ele depois vai falar, o que são esses colaboradores. E outra coisa que ele disse foi o quê? Foram criados macho e fêmea. Aí, a partir desse versículo, ele começa a falar coisas do tipo, né? Então, esses colaboradores, eles tinham, né, propriedades ou características masculinas ou femininas, né? Embora ele negasse que eles não tivessem sexo, né? Então ele continua aí, né? Ele continua então nas suas narrativas. Aí ele chega lá no sétimo dia, vai tentar interpretar o que é esse sétimo dia. Que na verdade, né, eu estou entendendo aqui que ele entendia que Deus criou os céus e a terra tudo numa hora só. Não houve tempo, né? Não houve esses 7 dias. 7 dias aí foi uma, digamos assim, uma maneira que Moisés encontrou, né? Para dar sentido a determinadas coisas que ele está dizendo aqui, que ele já disse aí, né? Dar sentido aos números. Então ele vai dizer que Deus descansou no sétimo dia, porque o número 7 é um número sagrado, né? E ele usa lá, claro, quando ele usa esses números, ele usa as teorias, né, e as filosofias do Pitágoras, né? E o Pitágoras nós sabemos que são aí, que o negócio dele era matemática, geometria, né? E ele argumentava que o número 7 é um número sagrado, porque esse número apresenta várias propriedades, né? E uma delas são as suas relações com a música, né? Com a harmonia da música, né? A música harmônica, né? Então esse número 7 ele tem uma beleza própria, porque ele tem relação com várias coisas, inclusive com a música, né? E ele tem uma relação própria, ou uma beleza própria, entre os 10 primeiros números, de 1 até o 10, né? De 1 até o 10, então, ele é um número especial, né? Por quê? Porque ele não tem divisor e nem é múltiplo, né? E nem múltiplos. Quer dizer, ele não tem divisor e nem múltiplos, né? Aí, entre os 10 números, os 10 primeiros números, o número 7 é o único. Então, os pitagóricos, né, identificam, né, o soberano do universo, que é o 1, o número 1, né? E ele é permanente, é imóvel, idêntico a si mesmo, diferente dos demais colaboradores, né, conforme nós vamos ver aqui, né? E aí o Filo, ele dá vários exemplos, né, onde o número 7 entra como perfeição de várias coisas, né, do movimento, né, que ele fala também no movimento. Então ele fala aí, ó, nas fases da Lua, nas fases da vida humana, né, tudo tem o número 7. Os movimentos possíveis de um objeto, né? E aí ele diz que Moisés registrou a beleza do número 7 no Decálogo, nos 10 mandamentos, né? Que na verdade são 10 palavras, né? De onde se extraíram os mandamentos, prevendo que ao final de cada 6 dias, né, observem o sétimo dia como sagrado, que é o dia do descanso, né? Então, quando Moisés fala que no 6º dia Deus terminou as suas obras, ele quis revelar como
as espécies mortais e incorruptíveis foram formadas, né? As mortais relacionou com o número 6, né? E os felizes e abençoados com o número 7. E vamos parar por aqui, né, irmãos? Amanhã nós continuaremos, se Deus quiser. Amém? Paz seja com todos.